Olá, bem-vindos a mais uma aula de estatística. Nesta aula, nós vamos falar sobre medidas de dispersão para dados brutos. E nesta aula, eu vou mostrar como calcular a variância, o desvio padrão, o coeficiente de variação e a distância interquartil. E vou também explicar para que servem, e o que são essas medidas de dispersão. Bom, na aula anterior, nós vimos, como encontrar as medidas de centralidade. Nós estamos ainda trabalhando com dados brutos apenas, depois nós vamos falar sobre dados tabelados. Bom, nós vamos, para falar de medidas de dispersão, essas medidas, elas vão medir o quanto que uma massa de dados, esse conjunto de dados, eles estão espalhados. Qual é o espalhamento desses dados? E para isso, para a gente conseguir ter uma ideia de como eles estão espalhados, nós vamos usar como referência as medidas de centralidade. Então, ou seja, para cada medida de centralidade, a gente vai ter uma maneira de medir o quanto que esses dados estão espalhados. Então, a gente diz aqui que juntas as medidas de dispersão e de centralidade, elas são relevantes para permitir uma compreensão do comportamento de dados numéricos, no caso, que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, nós vamos verificar, como calcular essas medidas aqui, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, distância interquartil, tentando mostrar qual a diferença entre um tipo de medida e outro. Bom, vamos começar aqui com a seguinte questão, O que significa, espalhamento de dados? O que quer dizer, essa ideia de espalhamento? Será que é aquela ideia que a gente tem, intuitiva? Porque quando a gente pensa, em algo espalhado, vem na cabeça, vem à nossa mente a ideia de bagunça, a casa está com bagunça espalhada pela casa inteira. Então, olhando aqui esses dois conjuntos, eu tenho dois tipos aqui de espalhamento. Um espalhamento onde os feijões aqui eles estão um pouquinho mais espalhados, mais distantes uns dos outros. No outro conjunto, a gente vê aqui os elementos, os feijões todos bem agrupados, bem juntos. Então, a gente já está vendo que tem várias maneiras, de olhar para um certo tipo de espalhamento. Agora, o que a gente está querendo, nossos dados não são feijões, são números, vamos numerar esses feijões aqui, nós teremos os nossos conjuntos aqui que a gente vai estar trabalhando nesta disciplina. Mas a gente quer saber como diferenciar o primeiro espalhamento do segundo espalhamento. É isso que a gente vai usar as medidas de dispersão. É com esse intuito de visualizar a massa de dados, os números sendo mais próximos, mais juntinhos uns dos outros, ou mais distantes uns dos outros. É isso que nós vamos fazer aqui com as medidas de dispersão. Então, uma forma de medir esse espalhamento dos dados vai ser calculando o quão distantes estão, ou está cada elemento do conjunto do valor central. Então, aí esse valor central pode ser a média ou a mediana. E aí, isso que nós vamos mostrar aqui, que nós vamos ter duas formas aí de calcular o espalhamento, analisar o espalhamento dos dados. Um usando a média e outro usando a mediana. Então, vejamos aqui, vamos começar com um exemplo
vamos pegar esses 4 conjuntos de números aqui e vamos olhando para eles, claramente, né, são 4 conjuntos distintos. No primeiro conjunto aqui, nós temos 3 elementos, né, que estão aparecendo da seguinte maneira, 3 números, né, são 7 elementos, porque o número 4 repete 3 vezes e o número 16 também repete 3 vezes, e o 10 uma única vez. Eu tenho 7 elementos, mais 3 números distintos. No segundo conjunto, eu já tenho 7 números distintos. Mas, a diferença aqui, esse conjunto aqui, o que está acontecendo? Um número para o próximo, né, nesse rol aqui, nesse rol são os dados ordenados, né? Nesse rol a gente vê que a distância de um para o próximo é de 2 unidades. Então, eu tenho 2, 4, 8, tenho 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Já o conjunto 3 é parecido com o conjunto 2, só que o distanciamento entre o número e o próximo é de 1 unidade. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E o conjunto 4 é um conjunto de 7 elementos todos iguais. Todo mundo tem valor 10. Então, agora, a pergunta que eu vou colocar aqui, né? Será que a média e a mediana, elas conseguem fazer uma distinção entre esses 4 conjuntos? Bom, a mediana já está dando para ver que não, né? Como nós temos aqui um número ímpar de elementos, 7 elementos aqui em cada um desses conjuntos, a mediana é aquele valor que ocupa a posição central, né, quando os dados estão ordenados. Nesse caso aqui, os 4 conjuntos estão ordenados, então a mediana para os 4 conjuntos aqui, a gente está vendo que o valor é 10. E não é difícil calcular, também isso eu deixo como exercício para vocês, que a média de cada um desses conjuntos também vai coincidir, também vai dar o número 10. Então, esses 4 conjuntos, eles foram escolhidos, né, com o intuito de mostrar justamente que a média e a mediana, as medidas de centralidade, elas não servem para identificar, né, ou distinguir, né, entre conjuntos diferentes. E nem quer dizer que quando 2 conjuntos têm a mesma média e a mesma mediana, eles são os mesmos, que eles coincidem, eles são conjuntos equivalentes. Não é isso que quer dizer. Então, para a gente poder fazer essa distinção, é que a gente vai olhar para medidas de dispersão. Eu vou mostrar para vocês como que calcula. Então, aqui, ó, colocando, para a gente poder visualizar, né, como no espalhamento dos feijões ali, como que estão esses 4 conjuntos, a gente verifica aqui por esse gráfico chamado dot plot, né, um gráfico de pontos. E aqui, essa anotação, eu estou só indicando aqui que tem 3 peças, né, uma em cima da outra aqui, por isso que a gente não está vendo, porque é uma visualização no plano. Aqui a mesma coisa, e aqui também, ó, o número 10, que representando o valor de cada ponto ali, tem 7 ocorrências dele aqui nesse conjunto. Neste conjunto e nesse conjunto não tem repetição de elementos. E esse elemento aqui também não se repete aqui no conjunto 1. Então, aqui é o primeiro conjunto, aqui é o segundo conjunto, aqui é o terceiro conjunto, aqui é o quarto conjunto. Bom, olhando aqui, né, para esse gráfico de pontos, a gente já pode ter uma pequena intuição, né? A gente vai medir a distância, né, entre os pontos. Se a gente pegar esse valor central aqui, aí a gente consegue medir, né? Por exemplo, qual que é a distância que está este ponto deste ponto aqui, ó. 10 para 16, então tem 6 unidades aqui de distanciamento. Aqui é a mesma coisa. Né? Aqui, já não, né?
Aqui o que acontece? Esse valor que está no meio, este para este tem 2 unidades de distância, vai de 10 para 12. Este para este aqui são 4 unidades, de 14 para 10, esse aqui 16 para 10, então dá 6 unidades. A mesma coisa aqui, porque o gráfico é simétrico para esse outro lado. Então, como que a gente poderia fazer, né? Qual que é a distância? A gente poderia pensar numa distância média. Tirar a média dessas distâncias aqui para esse valor central. Aqui também é parecido com esse, só que aqui é de 1 em 1, né? Este para esse tem 1 unidade de distância, este para este tem 2 unidades e este para esse 3 unidades. E aqui, neste último conjunto, o distanciamento entre os pontos desse valor central é 0, porque todos ocupam a mesma posição, né? Todos têm o mesmo valor. Bom, vamos começar a buscar esta medida, né, que mede o distanciamento aí, dos pontos, né, o espalhamento desses dados, tentando achar essa medida, esse valor, né, esse distanciamento médio. É isso que a gente vai tentar fazer. O nosso interesse é calcular a distância média entre os valores do conjunto de dados e o valor central adotado. A distância média mede o grau de dispersão dos dados do conjunto. É isso que é uma medida de dispersão. Então, a gente vai medir aí, vai verificar aqui no primeiro momento como que a gente calcula a variância e o desvio padrão usando como medida de centralidade a média. E a distância interquartil vai ser usando a variância. O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa. Eu vou comentar também sobre este dado. Vamos entender a fórmula, tá? Vamos pegar aqui um conjunto de 4 elementos e vamos pensar em fazer a média desses 4 elementos. Então, vou pegar 2 mais 3 mais 5 mais 6 e dividir pelo total de elementos do conjunto, que são 4 elementos. Então, aqui a média é 4. Agora, vamos ver o quanto cada elemento está distante desse valor médio. Então, bom, a média sendo 4, vou deixar ela ali registrada. Então, a distância média vai ser, vamos pegar o primeiro elemento e fazer ele menos a média. 2 menos 4 dá menos 2. Pego o segundo elemento e faço a mesma coisa. 3 menos a média, que é 4, dá menos 1. O terceiro elemento, 5 menos a média, que é 4, dá o número 1. E o último elemento aqui, 6 menos a média, que é igual a 2. Agora, se eu for calcular a média, né, dessas distâncias aqui, o que vai acontecer? Eu vou fazer, né, menos 1 mais, menos 2 mais menos 1, depois mais o 1 e depois o mais o 2. Só que aí essa soma o quê? Dá 0 dividido por 4 igual a 0. Problema, né? Calculando a distância média dessa forma, não parece ser um caminho muito interessante, porque a gente está pegando o valor simétrico, né? Então, esse sinal negativo que acabou dando problema para nós. Então, para contornar esse problema, a gente vai eliminar esse negativo. Uma maneira vai ser pegando esse número, ou essa diferença aqui, e levando ela ao quadrado. Então, vamos verificar aqui. Então, sejam x1, x2, xn, os valores observados, né, da variável. Então, agora eu não vou mais fazer com exemplo, já vou fazer o caso geral. Vamos pegar a média aritmética aqui. Então, vamos pegar, distância média vai ser o primeiro elemento do conjunto menos a média, eleva ao quadrado, para eliminar o sinal negativo, e procedo da mesma forma, né, para os n elementos aqui do conjunto. Com isso, eu tenho uma distância média aqui, tomando os n elementos. Então, isso daqui seria
uma forma aqui de medir o distanciamento médio. Bom, nós vamos, a variância vai ser fazer esta conta aqui, esse distanciamento médio que a gente vai chamar de variância. Só que tem um pequeno detalhe na fórmula que a gente vai estar adotando. Quando a gente vai falando com dado populacional, lembrando que a diferença de população e amostra é que as contas que nós fazemos, né, dentro da população, o erro é zero. Quando a gente faz uma estimativa do que acontece numa população, meio de dados amostrais, a gente tem um erro. E aí, nós observamos, né, no caso da variância, né, o quanto essa distância média aqui que a gente vai calcular, que essa fórmula aqui, quando a gente trabalha com amostra, ela acaba dando problema mais para frente, né? Ela acaba tendo um pequeno viés. Então, para eliminar isso, a gente faz um ajuste na fórmula para que ela possa representar melhor, né, os dados populacionais, usando aí essa forma aí de calcular o distanciamento médio. Então, a fórmula da variância é essa aqui. Eu vou denotar, né, usando o somatório, essa soma aqui, ó, desses fatores, eu vou colocar dentro do somatório, que vai de 1 até n, e faço aí a soma, né, de todos, para cada elemento menos o valor médio, leva ao quadrado para eliminar o número, o sinal negativo, e depois, ao invés de dividir por n, que é o total de elementos do conjunto, como nós fazemos na média, aqui vai ser dividido por n menos 1. Por quê? Porque eliminar um certo viés, né, minimizar o erro, né, nas estimativas mais para frente. Então, para conveniência, a gente vai começar a trabalhar com essa fórmula desde já dessa maneira. Esse outro lado do igual é uma fórmula aqui, uma outra maneira de calcular a variância. Essas duas fórmulas aqui são equivalentes. Dá para demonstrar isso. Quem tiver curiosidade pode tentar partir de uma fórmula e chegar na outra, e a partir da outra chegar chegar na outra, tá? É uma igualdade. Então, vamos ver aqui como que a gente calcula a variância para este conjunto de dados. Então, agora eu já vou trabalhar com a fórmula, né, já ajustada, dividindo por n menos 1. Então, vamos, primeiramente, calcular a média. Preciso sempre, para calcular a medida de dispersão, calculado o valor, né, a medida de centralidade, no caso aqui a média, aqui deu 6, tomando todos os elementos dá 30, dividido por 5, isso dá 6. E agora, nós vamos usar este valor aqui para calcular a variância. Então, para cada valor aqui, a gente vai fazer 2 menos 6 e eleva ao quadrado, e assim por diante. Então, vai ficar aqui. Pego o primeiro elemento, subtraio da média e elevo ao quadrado. Depois eu pego o segundo elemento, 3, subtraio da média e elevo ao quadrado. O terceiro elemento, que é o 5, menos o valor da média e elevo ao quadrado. E assim fiz a mesma, né, o mesmo procedimento, que é isso que está falando o somatório aqui, para todos os elementos. Divido por quanto? Eu tenho 5 elementos no conjunto, a variância vai ser dividida por n menos 1. Então, eu pego o 4. E aí, então, o desvio padrão aqui, ele ficou 16,5. Agora, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e calcular a variância para este conjunto de dados, para verificar se vocês compreenderam bem como que aplica, né, a fórmula da variância. Logo mais eu já apresento a resposta. Então, aqui, pessoal,
nós vamos calcular a variância. Primeiro eu tenho que calcular a média, né? A média desse conjunto de números. Eu vou pegar 13, 21, 34 e assim por diante, somar todos eles e dividir pela quantidade total de elementos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dividir por 11, deu 23. Agora, eu vou calcular a variância, usando essa média. Então, para cada elemento do conjunto, eu vou subtrair desse valor médio. E aí, então, a variância vai ficar 13 menos 23 eleva ao quadrado, 21 menos 23 eleva ao quadrado, varro todos esses números aqui, tá? Vou até o último, 44 menos 23 eleva ao quadrado, e aí, então, somo todos eles, dá 2.076, e divido por n menos 1. Como eu tinha 11 elementos, eu faço 11 menos 1, dá 10. Então, a variância, neste caso, dá 207,6. Aqui, eu coloquei, a gente está usando essa notação S ao quadrado para a gente lembrar que a variância, nós pegamos aquelas distâncias e elevamos ela ao quadrado. Então, a gente não está trabalhando com a distância real. Tá? Para a gente lembrar aqui, ó, é a distância ao quadrado. Por isso que a gente está colocando esse S ao quadrado aqui para a variância. E aí, as unidades aqui da variância, por esses números forem dados em metro, por exemplo, aí seria metro ao quadrado. Tá certo? Então, é sempre a unidade elevada ao quadrado. Como eu não apresentei nenhuma unidade, então por isso que eu não estou colocando unidades aqui na resposta. Mas quando é um problema, né, aplicado em que vocês conhecem a unidade de medida, então a gente coloca a unidade de medida. Bom, essa é a variância. Agora, o desvio padrão, nós vamos extrair a raiz quadrada da variância. Lembra que a gente levou ao quadrado para eliminar o sinal negativo? Agora, no desvio padrão, a gente vai extrair a raiz quadrada para voltar naquele valor que nos oferece o distanciamento. Não é precisa, né, essa medida, mas isso que depois a gente acaba aproximando aqui, trabalhando com N-1, né, para contornar essa ida e volta aí que a gente fez aí para calcular o desvio padrão. Tá? Então, sabendo calcular a variância, o desvio padrão é muito simples. Eu vou lá e extraio a raiz quadrada da variância. Então, aqui, agora, com o desvio padrão, a distância média, aquilo que a gente estava mais ou menos imaginando para aqueles 4 conjuntos de dados, agora a gente consegue verificar que acontece aquilo que a gente esperava. Né? No caso aqui, ó, a distância média, se aqui tem 6 unidades, aqui 6 unidades, 6 mais 6 dividido por 2 dá 6. Então, a distância média aqui, a gente espera, né, mais ou menos um valor igual a 6. Aqui, eu tenho 2, depois aqui eu tenho 4, 4 mais 2, 6, e aqui eu tenho 6. 6 mais 6, 12. 12 dividido por 1, 2, 3 distâncias, então vai ser uma distância média aí, mais ou menos 4, né? Porque aqui é simétrico. E a mesma coisa. E esse daqui, ó, distância 0. Agora a gente vai verificar, calculando a variância e o desvio padrão para esses 4 conjuntos, que essa intuição que a gente, inicial nossa, ela é muito bem atendida, usando a medida do desvio padrão. Tá? É ele que vai apresentar para nós essa distância média aí. Então, vamos calcular aqui. Então, no conjunto 1, né, a gente tem, calculando a média, a gente já viu, né, que a média era 10. Aí, para cada conjunto, eu vou pegar aqueles elementos, né, 4 menos 10 eleva ao quadrado. Como eu tenho 3 vezes o número 4 repetido, eu vou fazer 3 vezes a mesma conta, 4 menos 10 ao quadrado, 4 menos 10 ao quadrado, assim vou
até terminar aqui no último elemento. E aí, então, olha só quanto deu. 36 a variância e o desvio padrão é a raiz quadrada de 36, que é o número 6. No conjunto 2, lembra que tinha dado 4? Fazemos lá em todos os valores, né? 4 menos a média, que é 10, 6 menos a média, que é 10, faço isso para todos os elementos, divido pelo total menos 1, 7 menos 1 é 6, dá 18,6, extraindo a raiz quadrada desse número, dá 4,32. Aqui a gente já percebe aqui um pequeno, né, desvio daquele valor que a gente tinha feito ali medido. E aí, a mesma coisa para o conjunto 3 e para o conjunto 4, a gente tem então que aquilo que a gente esperava, a fórmula do desvio padrão, está atendendo bem as nossas expectativas e está mostrando para nós exatamente esse distanciamento. Então, em média, os pontos do conjunto, eles estão afastados a uma distância, no caso do conjunto 1, de 6 unidades, no caso do conjunto 2, de 4,32, no conjunto 3, 2,2 aqui, unidades, aqui não tem distanciamento. Então, a gente está lendo aqui, eu estou vendo, ó, os números estão empilhados, tá certo? Porque o distanciamento entre eles é 0. Quanto menor o distanciamento, quanto menor o valor do desvio padrão, significa que mais juntos estão os dados, mais empilhados, ou seja, a gente tem aquele montinho de feijão, né, todo empilhado e não tão afastado. Então, é isso que diz a medida de dispersão. Agora, vamos ver se a gente entendeu bem, né? Então, aqui tem mais uma pergunta. Então, quer dizer que se duas massas de dados têm o mesmo desvio padrão, eles vão ter o mesmo espalhamento? Será que é isso? Bom, a resposta para essa pergunta é não, não é bem assim. O desvio padrão, ele fala qual é o distanciamento médio, mas quando a gente tem dois conjuntos com o mesmo desvio padrão, não significa que os conjuntos sejam iguais. E aí que vai entrar o coeficiente de variação, para a gente poder sentir a distinção entre dois conjuntos quando quando eles têm a mesma, né, dispersão. Então, vamos pegar o seguinte exemplo, tá? Então, na tabela abaixo, eu vou apresentar para vocês pesos, né, da mãe e de bebê, que acabou de nascer. Então, vamos fazer todos esses registros. E a gente tem aqui, as mães, elas pesam em torno, né, de 52, 54 quilos. Olha aqui, a primeira é 52,3, a segunda 52,5, a terceira 53 quilos, a quarta 53,5 e a quinta 54. E aí, os bebês aqui embaixo, eles pesam exatamente 50 quilos a menos que suas mães. Então, o primeiro bebê pesa 2,3 kg, o segundo 2,5 kg, o terceiro 3 kg, 3,5 kg e 4 kg. Bom, neste caso aqui, se a gente calcular o desvio padrão para cada grupo, né? O desvio padrão dos pesos das mães e dos pesos dos bebês, olha o que vai acontecer. O peso da mãe, né? A gente pegando a média, vai dar 53,6 e a variância 0,493. E aí o desvio padrão, raiz quadrada disso, dá 0,702. Dos bebês, vai dar exatamente a mesma coisa. Agora, o que acontece? Essa variação de peso aqui, ó, 700 gramas em média aqui, para esse peso médio, que é de 53, né, a variação, quando a gente está falando de um adulto, duas pessoas que pesam, né, que tem uma diferença
de 1 quilo, uma para outra, a gente não nota. Agora, se eu tiver 2 bebês, 1 quilo de diferença pode representar muito. Como essa foto aqui que a gente está vendo, desses 2 bebês, né, recém-nascidos, claramente, eu não sei dizer quanto pesa um e quanto pesa outro, mas não deve ser muito mais do que 1 ou 2 quilos aí, a diferença de um para o outro. Mas olha a diferença de tamanho, ela é bastante expressiva. Tá? Isso não vai acontecer com o adulto, com apenas 2 quilos de diferença. Para ter essa diferença aí, a gente sentir no adulto, de repente a gente precisa aí de uns 20 ou 30 quilos para a gente, né, sentir a diferença nessa mesma proporção. Bom, então é isso que a gente vai fazer agora para poder fazer essa distinção entre um grupo e outro. A gente vai fazer uma medida de dispersão relativa, que é o que a gente chama de coeficiente de variação. Então a gente vai falar assim, o desvio padrão com relação a qual média de peso nós estamos falando. É peso de adulto? É uma coisa. É peso de criança? É outra coisa. Então, se a gente precisar fazer essa comparação, fazer essa distinção entre duas massas de dados, a gente pode usar, então, a medida de dispersão relativa. Vejamos o que vai acontecer no caso das mães e dos bebês, tá? Então, a fórmula aqui para calcular o coeficiente de variação é o desvio padrão com relação à média, né, pela qual o desvio padrão foi calculado. Por isso que é relativo, com relação à média. E aí, no caso dos bebês, a gente vai fazer, né, o desvio padrão dividido pela média, 53, no caso das mães, dá um desvio dá um coeficiente de variação de 0,013. Enquanto que dos bebês é o mesmo desvio padrão dividido por este outro peso, né? A média aqui é 3 quilos, 3,06. Então dá o desvio de 0,229. Então a gente já começa a ver que é muito mais expressiva, né, a diferença de pesos para os bebês do que para as mães. Aqui, ó, na ordem dos décimos. E aqui vai começar a ter valor aqui, né, esses pesos na casa dos centésimos. Então, essa aqui é a diferença aqui. Então, é bem mais expressiva aqui, né. A gente sente muito mais a diferença neste grupo de bebês do que no grupo das mães aqui, quando a gente está falando da variável peso. Então, continuando aqui, vamos ver, tem mais uma pergunta. Aí a pergunta é, então, se a média é pouco resistente, foi isso que nós falamos, né, na aula anterior, que quando o Neymar sentava na mesa de bar, a média salarial, né, daqueles 5 amigos mudava expressivamente, né? Então, se a média é pouco resistente a valores discrepantes, isso não irá impactar no valor do desvio padrão? Exatamente, é isso que vai acontecer. Se o desvio padrão e a variância, a gente usa a média para fazer o cálculo, então a média e o desvio padrão e a variância também vão ser medidas de dispersão que são sensíveis a dados discrepantes. Então, aí justifica, né, quando tem muitos valores discrepantes, a gente não está utilizando a média e sim a variância. Então, agora a gente vai apresentar como medir o espalhamento dos dados quando a gente tem um valor discrepante no meio, porque isso pode dar um desvio no resultado, como assim, porque dá um desvio na média, então vai impactar também no desvio padrão. Então, para isso, nós vamos falar das medidas separatrizes, que são medidas de posição
né? Sendo que a mediana é uma medida de posição, né? Uma medida posicional, para poder calcular esse espalhamento dos dados. Então, da mesma forma que a mediana divide os dados em duas partes iguais, a gente pode eleger outros números que, ao invés de dividir em duas partes iguais, pode dividir em 4 partes iguais, em 10 partes iguais, em 100 partes iguais. São as medidas separatrizes. No caso aqui nosso, a gente vai trabalhar com os quartis. Nós vamos dividir a massa de dados em 4 partes iguais. Se eu fosse trabalhar com 10 partes iguais, eu ia trabalhar com os decis, né? Dividindo em 10 partes iguais. Se eu fosse trabalhar dividindo em 100 partes iguais, os percentis, e assim por diante, tá certo? Vamos trabalhar aqui com os quartis. Eu vou mostrar a ideia para vocês do que são esses quartis. Então, lembrando aqui, o segundo quartil é o mediano, tá? Porque é aquele valor dentro da massa de dados que a gente vai separar, né? Que ele divide a massa de dados com 50% das pessoas ou dos dados estão abaixo desse valor e os outros 50% estão acima desse valor. Agora, o primeiro quartil, o terceiro quartil, vai dividir o conjunto na proporção, né, 25% de um lado e 75% do outro. No caso do primeiro quartil, a gente pega 25% abaixo do primeiro quartil e os outros 75% ficam acima dele. Já o terceiro quartil é o contrário. Abaixo dele vão ficar 75% dos dados e acima dele apenas 25% dos dados. Então aqui, ó, a gente tem, vamos imaginar que essa linha aqui tem a massa de dados, que esteja representando a massa de dados, e esses 3 pontos aqui estão representando os quartis, né? Ou seja, são 3 pontos para separar o conjunto de dados em 4 partes iguais. Isso que são quartis. Então, aqui, o Q1, ele vai pegar aqui 2, e aqui eu tenho o Q3. O Q1, 25% dos dados estão abaixo dele, então aqui nesse lado. Os outros, o restante está acima, né? Então, tem 75%. No caso da mediana, esse pedacinho aqui representa mais 25% dos dados. Então, a mediana divide aqui o conjunto, né? Num pedaço aqui que tem 50% dos dados e o restante aqui, desse outro lado, mais 50% dos dados. O outro pedacinho aqui, que também mede, né? Tem mais 25% dos dados, né? Aqui a gente tem o terceiro quartil. Para baixo dele, ó, tem 25 com 25, 25 tem 75% dos dados. E para cima dele vai ter apenas os outros 25 aqui para completar aqui os 100% dos dados. Então agora, numa massa de dados, como as medidas separatrizes são medidas posicionais, a primeira coisa que a gente tem que fazer, assim como a gente fazia para achar a mediana, é ordenar os dados. Eu tenho que fazer uma ordenação. Deixar todos eles em ordem crescente, para então achar qual é aquele número que quando a gente pega ele, ocupa a posição central, ele vai estar dividindo ali a massa de dados em 2 partes iguais, quando a gente está falando da mediana. E agora, nós vamos verificar, da mesma forma que nós vimos na mediana, se numa quantidade par de elementos, a gente pegava os 2 elementos centrais e tirava a média deles para achar o número no meio entre esses 2, para dividir o conjunto em 2 partes iguais, e quando ele era ímpar, a gente pegava o elemento central e aquele era a mediana. Aqui vai ser a mesma coisa. Só que agora a gente vai dividir, depois divide de novo a massa de dados. Então, vamos verificar
situações aqui. Vamos imaginar que a gente tenha uma quantidade ímpar de elementos aqui na massa de dados, só para entender como que a gente vai proceder. A primeira situação, tá? Vamos supor que eu tenha 1, 2, 3, eu coloquei uma bolinha aqui no meio de uma cor, para separar, né? Eu tenho uma quantidade ímpar de elementos, eu tenho 7 bolinhas. A bolinha central aqui é a mediana, tá ok? Então, o valor da mediana é exatamente o valor desse número aí. Lembrando que essas bolinhas elas já estão ordenadas, isso é importante. Agora, o que a gente tem? Do lado direito e do lado esquerdo sobraram 2 conjuntos, né, de 3 elementos cada. A gente tem uma quantidade ímpar também. Então, aqui, para cada conjunto, a gente também vai achar, para achar o primeiro quartil e o terceiro quartil, pegar o elemento do centro. Então, o 2 assume esse valor. Agora, o conjunto azul, quem está no meio? É este elemento que está ocupando aqui a segunda posição. Este vai ser o primeiro quartil. Tá? E no caso das bolinhas marronzinhas aqui, o elemento do meio ocupa aqui a 6ª posição. E é ele que é o terceiro quartil. Bom, agora a mesma coisa, né? Pensando numa situação 2, ao invés da mediana dividir o conjunto em 2 partes com número ímpar de elementos, vai dividir agora com um número par de elementos. Então, tem 4 bolinhas de uma cor de um lado e 4 do outro. E aqui a gente tem a mediana, o elemento central. Bom, como a gente tem aqui, dos 2 lados, um número par de elementos, para a gente achar quem que é o primeiro quartil, o que eu tenho que fazer? Pego os 2 elementos do centro, porque não existe um elemento central, então eu pego os 2 do centro e tiro a média. E aí, o valor do Q1 é esse valor que está entre aqui, este valor. E aí, a mesma coisa eu faço quando eu estou falando do outro lado. Eu pego os 2 elementos centrais, tiro a média, e aí o valor de Q3 do terceiro quartil é um número que está aqui entre este e entre este. Certo? Agora, analogamente, né, para completar o quadro aqui, se a gente tiver uma quantidade par de elementos. Então, nós temos aqui uma quantidade par, tem 6 elementos. A mediana, ela vai estar aqui, ocupando um valor aqui entre a última bolinha azul e a primeira bolinha marrom, né? Que a gente calcula ela, tirando a média entre esses 2 valores. Então, o Q2 é a média desses 2 valores. E aí, agora, como esse conjunto de dados ficou dividido aqui já com 3 elementos de um lado e 3 do outro, para achar quem que é o Q1, basta eu pegar o elemento central. Por quê? Porque de cada lado tem uma quantidade ímpar de elementos. E aí, quando eu tenho uma quantidade ímpar, eu pego o elemento central. Então, no caso aqui, o Q1 ocupa a segunda posição e o Q3 ocupa a 5ª posição. Lembrando que esta é para uma massa de dados, uma quantidade par de elementos. Agora, a situação 2 vai ser o quê? Eu tenho 4 bolinhas azuis de um lado e 4 marrom do outro, tá ok? A mediana, como eu tenho um número par de elementos, eu vou pegar aqui a média entre esses 2 valores, né? E aqui está a mediana. E aí agora, de cada lado aqui, né? Pegando esse número aqui no meio, sobra o quê? Sobram 4 bolinhas de um lado e 4 bolinhas do outro. Então, agora eu pego o valor central. Só que aqui, como eu tenho uma quantidade par de elementos, eu não tenho um único valor central, tenho 2. Eu pego esses 2 e tiro a média entre eles e acho quem que é o Q1.
A mesma coisa aqui desse outro lado. Eu pego os dois elementos centrais e calculo a média. Bom, agora então vamos sistematizar isso para quando a gente tiver com uma quantidade grande de dados, né, como que a gente faz a enxergar qual é a posição do elemento, né, que está na primeira posição, na segunda, na terceira. Ou seja ele o número de elementos do conjunto. Tem um conjunto ali. Esse número n, ele pode ser uma quantidade par ou uma quantidade ímpar. Isso a gente vai saber, né? 45 idosas. Eu estou no caso de ter um número ímpar de idosas. Quando é um número ímpar, a gente representa ele neste formato aqui, 2k mais 1. Né? É um par, um múltiplo de 2 mais 1. Então, o 5 é 2 vezes 2 mais 1. O 6 é 2 vezes 3, o 7, né? É 2 vezes 3 mais 1. O 9, 6 vezes 3 é 2 vezes 4, que é 8, mais 1 dá 9. Então, todo ímpar é o sucessor do par. Quando é um número ímpar, o que a gente sabe? Tem um elemento central que divide o conjunto em duas partes iguais. Então, para achar quantos elementos a gente tem de cada lado, né, da mediana, a gente pega a massa de dados, subtrai um elemento, né, então eu tinha 9, tiro 1, sobram 8, então se eu dividir em duas partes iguais, cada parte vai ter k elementos. Então, no caso, 9 menos 1 dá 8, divide por 2, 4 bolinhas de cada cor de cada lado. Ok? E isso vale para qualquer número ímpar. E aí, o que a gente faz? Verifica depois, né, se o elemento, né, o elemento que ocupa a posição aqui, o último elemento aqui das bolinhas coloridas em azul, ocupa a posição A. O próximo é o elemento central. Então, o elemento de posição central é o K mais 1. E essa é a posição de quem? Do segundo quartil, da mediana. E aí, se eu quiser fazer para o restante, né, para o conjunto azul, eu vejo de novo, separo se é ímpar e procedo da mesma maneira. E se for par? Né, se ele for igual 2 vezes K. Como é número par, o que a gente pega? 2 elementos no centro. Então, do total de elementos aqui, eu vou subtrair 2. E aí, então, eu vou dividir em duas partes iguais, para saber quantos elementos eu tenho em cada conjunto. Aí, cada conjunto vai ter o quê? K menos 1 elementos. Então, daí desses K menos 1 elementos, né, depois eu tomo a média entre o elemento K menos 1 mais 1, que é o elemento K, mais o elemento K mais 1, que é o anterior, né, do outro, é o último das bolas azuis e o primeiro das bolas marrom, e aí eu obtenho a média. E aí, então, este valor, né, os dois valores centrais, a média dos dois valores centrais dá a medida da mediana, ou seja, achei o valor central. Depois, o que eu vou lá? Olhar quantos elementos tem este conjunto, né, com K menos 1. K menos 1 é par ou é ímpar? Se for par, repito este processo. Se for ímpar, faço o processo de cima. E a mesma coisa aqui com esses K elementos. Se for par, faço o procedimento do de baixo. Se for ímpar, repito esse mesmo processo. E aí, então, eu tenho as 4 possibilidades que a gente viu ali das bolinhas. Certo? Vamos ver aqui essas 4 situações por meio aqui de exemplos com números. A brevidade aqui, né, para não ter que ordenar os números por falta de espaço aqui no slide, eu já peguei o conjunto de dados brutos ordenados. Mas se ele vier sem ordenação, lembrem-se, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ordenar todos os números, colocar em ordem crescente. Aqui já está, ó,
2, 5, 5, 7, 10, 12, certo? Bom, então começando aqui, eu vou marcar as posições. Então, esse aqui é o primeiro elemento, este é o segundo, este é o terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, essas daqui são as posições dos números. Este é um conjunto com 6 elementos, então tem uma quantidade par. Então, uma quantidade par significa, então, eu tenho 2 elementos no centro disputando, né, ocupando a posição central. Como que a gente vai localizar esses 2 números? Aqui é fácil, claro que eu estou vendo que é o 3 e o 4, mas para vocês entenderem aqui como que a gente vai fazer a continha. Eu pego, como N é um número par, então é 2K, do tipo 2K, igual a 6. N é igual a 2K. Então, 2K igual a 6. Então, o que a gente faz? Divide aqui por 2, K vale 3, mas como a gente vai pegar 2 elementos aqui no centro, eu tenho que subtrair um de cada elemento, né, de cada conjunto. Cada conjunto de 3 elementos vai ceder um para cá, e este outro conjunto cede um aqui, para a gente poder tirar a média. Então, as duas parcelas com A menos 1 elementos têm 2 elementos cada. É uma quantidade par de novo. Mas, reserva esse número aí, depois a gente volta nele. Agora, a gente vai ver a mediana. Então, se o último elemento aqui do conjunto ocupa a segunda posição, né, o 2 aqui marca a última posição, o próximo número já é o número que a gente tem que considerar. Então, a terceira posição, como é número par, eu preciso de 2, então eu pego a terceira e a quarta. Esses 2 elementos aqui são os elementos que a gente vai precisar para calcular a média. E aí, então, eu calculo quem que é a mediana. A mediana vai ser a média entre 5 e 7, no caso aí é o número 6. Então, 6 é a mediana, é o valor que divide a massa de dados em a mesma quantidade para cima e para baixo. Agora, o primeiro quartil. Como a gente tem ali 2 números, né? No conjunto que sobrou aqui, ó, são 2 números. 2 posições, então são 2 números. Aí eu tenho que subtrair 2, então a distância aqui é 0, então, ou seja, o primeiro elemento esses são os únicos elementos que a gente vai ter que tirar o centro. Então, é a média entre esses 2 elementos mesmo. Okay? Então, é o número que está entre o primeiro e o segundo. No caso aí, é o número 3,5, que é a média entre 2 e 5. 2 mais 5 dividido por 2. E agora, o terceiro quartil, como aqui, ó, aqui marca as 2 posições centrais, então o primeiro elemento aqui é o quinto, né, do segundo conjunto, na quinta posição. Então aqui, como a gente tem 2 elementos apenas, então a gente vai pegar exatamente que tá, é o quinto e o sexto elemento, tá? Que eu erro de digitação aqui. E aí, então, o que a gente tem? Que o terceiro quartil é o 10 mais 12 dividido por 2, que vai dar o número 11. Então, esses são os 3 quartis aí para este conjunto de dados. O segundo exemplo. No segundo exemplo, a mesma coisa, tá? Só que agora eu tenho uma quantidade par de elementos, então N igual a 8. De novo, eu vou ter que pegar os 2 elementos, né, centrais para poder calcular a mediana. Então, N é par, então ele é da forma 2K. 2K igual a 8, então K igual a 4. Cedendo, né, de cada conjunto aqui, ó, dividindo no meio, eu vou ceder o último elemento deste grupo e vou pegar o primeiro elemento deste outro grupo aqui com 4 elementos, então
O que sobra é um conjunto com K menos 1 elementos, e aí este conjunto com K menos 1 tem quantos elementos? 6 elementos. É um número ímpar. Pois a gente vai trabalhar com isso. A mediana aqui, se a terceira posição é o último elemento deste grupo aqui, né, tirando os dois centrais, então eu vou ter que pegar a quarta e a quinta posições aqui para poder achar quem que é a mediana. E a mediana aqui a gente calcula 5 mais 7 e divide por 2, que é o número 6. Este é o valor que divide a massa de dados. 50% dos elementos estão para baixo dele e os outros 50% dos dados estão acima desse número aqui, 6. Agora, para calcular o primeiro quartil. Aqui a gente está vendo que o que sobrou aqui, esse conjunto aqui, tem quantos elementos? Tem uma quantidade ímpar. Então, significa que tem um elemento central. Então, K menos 1, 3 menos 1, dá 2. Divide por 2, dá um elemento de cada lado. Então, o primeiro quartil, ele ocupa a segunda posição. Ele que é o valor que está no centro desses três valores. Tá? Subtrair um número, dividir por 2. Subtrair 1, dividir por 2, sobrou um de cada lado. Então, a próxima posição é a posição do quartil. Então, o primeiro quartil é o próprio número 2. O terceiro quartil, a mesma coisa, né? Aqui, a gente começa, como aqui a gente pegou o quinto elemento, começa a contagem aqui a partir do sexto, né? Então, eu tenho o sexto, sétimo e oitavo. São 3 elementos, eu vou ter que dividir no meio, começa lá, o sexto vai ser o novo primeiro elemento, né? E o elemento que vai estar no meio é o que ocupa a sétima posição, ok? Porque tem que somar 1 a partir do primeiro elemento aqui, da primeira posição ocupada, do primeiro elemento aqui desse segundo grupo. Está na sexta posição, porque esse aqui é a última, essa não entra. Estou na sexta, quem é o próximo? É o sétimo. Okay? Então, o terceiro quartil aqui é o número 12. Agora, um outro exemplo. Agora, a gente vai trabalhar começar com uma quantidade ímpar. Vocês vão começar a perceber que é tudo sempre o mesmo procedimento, não muda muito. Então, vou começar aqui, pego o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Eu tenho uma quantidade ímpar de elementos. Significa, então, que eu tenho um elemento central, então eu vou subtrair 1 dessa massa de dados. Então, como N é ímpar, N é da forma 2K mais 1. 2K mais 1 igual a 7. Então, subtraindo aqui, né? Passando do outro lado, eu tenho 2 grupos de 3 elementos cada, né? 2K dividido por 6, por 2, 2K igual a 6, 6 dividido por 2 dá 3. Então, significa que cada grupo aqui, né? Subtraindo um elemento, sobram 2 grupos de K elementos cada. E aí, como são 3 elementos, a mediana vai ocupar, essa aqui é a última posição deste primeiro grupo, então a mediana vai ocupar a quarta posição, sempre próximo. Quarta posição, que é o número 7, então, neste caso, o quartil é o número 7. A mediana, o segundo quartil, é o número 7. Agora, para fazer o primeiro quartil, eu tenho que observar aqui. Aqui eu tenho que quantidade? Para o ímpar. K igual a 3. Tem uma quantidade ímpar. Então, uma quantidade ímpar, o que eu faço? Subtraio 1 e divido 2 o que sobra. Sobrou 1, então essa é a primeira posição, eu pego o próximo. Então, o primeiro quartil ele ocupa a segunda posição. Então, eu tenho aqui que o primeiro quartil vale 5. Aqui, o
o terceiro conjunto, né? O segundo conjunto, as bolas marronzinhas aqui, elas vão começar, né, na quinta posição. Esse segundo grupo aí começa na quinta posição. Então, como eu tenho 3 elementos, 3 tira 1, dividir por 2, é 1 de cada lado. Eu pego o próximo, então se está no quinto, eu vou então para a sexta posição. E aí, então, a sexta posição, quem que é? O número 12. Então, o terceiro quartil vale 12 neste caso. Então, dá para ver, né? Dando para ver graficamente, é muito mais fácil de ficar pensando nessa aula, o que a gente está fazendo, né? Mas, assim, o que sobrou, eu vou lá e seleciono ali o elemento central. Só estou mostrando como que eu raciocino para achar esse elemento central, porque aqui a gente poderia ter 1 milhão de dados, né? E aqui está no meio aqui, né? Dividido em 2 partes iguais. Eu considero agora este outro conjunto com uma quantidade par também, só que agora é um pouco mais. Nós vamos ter aqui quantidade ímpar, né? Tem 9 elementos. 9 é um número ímpar, ele dá forma 2k mais 1. 2k mais 1 é igual a 9, então 2k é igual a 8. Então a gente tem ali que o elemento central divide a massa de dados com 4 elementos cada. Então o primeiro grupo tem 4 elementos, então significa que o próximo elemento aqui é a mediana. A mediana ocupa a quinta posição. A quinta posição é o número 7. Então, a mediana, ou o segundo quartil, é igual a 7. Aí agora, o que a gente tem? Cada conjunto aqui, né, dessa massa de dados que esse número está separando aqui, ó, eu tenho uma quantidade par de elementos. Então, quando é quantidade par, eu tenho 2 elementos disputando o centro. Então, a gente subtrai 2 elementos do conjunto, então 4 menos 2 sobram 2, aí eu divido por 2, dá 1. Então, a próxima posição marca ali quem são a posição do primeiro e do segundo. Então, pula o primeiro, então fica o segundo e o terceiro. Então, esses são os 2 valores que ocupam o valor central. E aí, então, eu calculo a média desses 2 valores para saber quem que está no centro. 2 mais 5 dá 7, dividido por 2, 6,5. Então, este é o primeiro quartil. Para achar o terceiro quartil, a mesma coisa. Lembrando, a mediana está na quinta posição, então quer dizer que o próximo conjunto começa na sexta posição. E aí a gente tem 4 elementos. 4 elementos eu subtraio 2, que vão ser os elementos centrais. Então, 4 menos 2, 2. Divido em 2 grupos de novo, dá um elemento de cada lado. Então, eu estou na sexta posição. Este é o primeiro elemento. O próximo passa a ser o segundo. Como é um número par, eu tenho que pegar 2. Então, o sétimo e o oitavo elementos aí, né? Que ocupam a sétima e oitava posição para tirar a média. Aí, então, o terceiro quartil, 12 mais 16, 28. 28 dividido por 2, 14. Então, essas são as 3 medidas aí, né? Separatrizes. O primeiro, segundo e terceiro quartis aqui. Bom, agora que a gente já sabe calcular os quartis, para achar uma medida, né, o distanciamento médio aqui, posicional, a gente vai pegar a distância entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. A amplitude desse intervalo é que vai medir para nós, vai nos dizer qual que é a distância que mede o espalhamento médio dos dados. Então, a gente vai considerar esses 50% dos dados concentrados aí nessas posições centrais. A
distância interquartil é uma medida que mede a dispersão dos dados e é calculada pela diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Só isso. Ok? Então, agora eu vou pedir para vocês calcularem aqui, tá? Pausa esse vídeo, eu já coloquei o dado ordenado aqui para vocês. Calculem o valor dos 3 quartis, depois a distância interquartil. Uma vez que vocês já sabem calcular o primeiro e o terceiro quartis, vocês conseguem achar qual que é essa distância, tá? Logo em seguida eu apresento a resposta aqui para vocês. Então aqui, pessoal, como eu tenho 10 elementos, eu tenho uma quantidade par, então significa que eu tenho 2 elementos na posição central, ocupando o centro. Então eu vou achar a mediana, a gente acha essa posição central, como n é do tipo 2k, eu tiro 2, né? Fica 10 menos 2 dá 8, 8 dividido por 2, 4, então a mediana vai pegar em a quinta e a sexta posições, que são os elementos. Não, esse é esse daqui, tá? Ele pegou errado aqui. É o 12 e o 13. E aí, então, calculando, né, o número que está entre 12 e 13 é o 12,5. A média entre eles é esse daqui. Okay? E aí, eu vou fazer o primeiro quartil. Então, aqui, esses elementos aqui dividiu, né? Sobraram 4 elementos. Como é uma quantidade par, de novo, a gente pega agora esses 2 elementos aqui como centro. 4, subtrai 2, sobra 2, divido por 2 é um elemento de cada lado. Então, a segunda e a terceira posições vão nos dar aí o valor do primeiro quartil. E agora o terceiro quartil, como a gente tem aqui a sexta posição, a sétima posição começa aqui a marcar o segundo conjunto, que tem quantos? 4 elementos. Então, pegando a posição central ali, a gente sabe que é o sexto, então o sétimo começa no oitavo. Oitavo e nona posições, são os números 18 e 20, entre 18 e 20 tem o número 19, que é a média entre 18 e 20. E a distância interquartil vai ser pegar 19 menos o 11, né? Que é 3 menos Q1. E aí, então, a gente tem a distância média aí dessa massa de dados, que começa no 3 e termina no 20. Em média, a distância entre os valores é 8. Então, para finalizar aqui, pessoal, quanto mais dispersos estiverem os dados, maiores tendem a ser os valores das medidas de dispersão. Então, quanto mais espalhado, mais distantes, maiores são os valores da variância, do desvio padrão, do coeficiente de variação, distância interquartil. A unidade de medida da variância, ela é o quadrado da unidade dos dados, já a das outras vai ser a própria unidade. E a média e o desvio padrão são as medidas mais usadas na prática, são as que a gente mais conhece, ouve falar mais dessas duas. Porém, enquanto a média aritmética é uma medida normalmente muito conhecida de todos, o mesmo não vai acontecer com o desvio padrão, tá? O desvio padrão, a média a gente usa desde quando a gente entrou na escola, por isso que ela é mais conhecida, né? Vai fazer prova 1, prova 2, prova 3, tira a média. O desvio padrão a gente conhece menos, mas ele é tão usado quanto a média. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Peço para irem até o Moodle e fazer agora os exercícios aí para vocês se avaliarem. Até a próxima.